A inteligência artificial não vai aumentar o faturamento da sua clínica. Eu vou te explicar por quê nesse vídeo e te ensinar, e aí você tem que ficar até o final para você entender isso com detalhes, como reverter essa história e como fazer a IA ser uma máquina de faturamento para você, colega médico. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Fábio Faleiro, eu sou colega médico, cirurgião robótico digestivo, CEO do método Scrubin, que é um método de treinamento e implantação de equipes comerciais e de marketing para médicos e clínicas médicas, e também CEO do FFAI, que é uma empresa de soluções de inteligência artificial para os colegas médicos e suas clínicas. Estou aqui com meu amigo Videomaker, chamado também pela menina que trabalha aqui no meu prédio de videomarketing. Videomarketing. Beleza, videomarketing? Tamo junto? Cara, esse tema de hoje aqui, ele é meio contraintuitivo, porque eu venho falando aqui nesse canal todo santo dia, né, Guilherme? Eu até fiquei surpreso. Eu falei, vai falar mal. Falar mal. Vamos descer a lenha na IA. Cara, não é. É porque a automação de qualquer coisa, ela simplesmente vai automatizar o que você já faz. Automatizar as coisas quer dizer automatizar processos. Então, como o marketing, por exemplo, quando a gente pega, o que é marketing? É simplesmente propagar, por isso que o nome chama propaganda, propagar alguma coisa. Se o que você faz é muito ruim e você propaga o que é muito ruim, você vai ter uma propaganda de coisa muito ruim. Agora, a automação funciona mais ou menos na mesma lógica. Se você não tem um processo rentável e automatizar um processo ruim, você vai ter uma coisa ruim automática. Ou seja, se você tem uma bagunça, seu processo é uma bagunça, eu quero automatizar a bagunça, eu vou ter uma bagunça automática. Entendeu? Essa é a lógica. E aí, o que as pessoas fazem quando vão pensar em implantar inteligência artificial nos seus consultórios, nas suas clínicas, né? O médico fala, cara, minha secretária não está dando conta do volume de pessoas que ela precisa atender, eu preciso trazer a IA para atender as pessoas. Mas o colega médico, Guilherme, não tem um processo comercial definido, não tem um script de atendimento definido. E aí ele coloca a IA lá. O que a IA faz? Automatiza a bagunça. Então, assim, aquela questão de colocar um robô para poder seguir os leads de forma aleatória, atender de forma aleatória, cara, não resolve. Então, existe até o conceito do robô spam, né? Por exemplo, vamos supor que você entrou em contato com uma clínica, Guilherme, para poder agendar uma consulta para você ou para sua família. Aí você entrou em contato com a pessoa, com a clínica, a pessoa te respondeu e você parou de interagir. Você já recebeu aquelas mensagens assim? Oi, tudo bem? É sua última chance de garantir a sua vaga com o Dr. Zequinha. Sua última chance de falar também não quero mais. Também não quero mais. Porque esse negócio é sua última chance. Oi, tem muito tempo que você não aparece aqui. Vamos conversar. Eu posso ainda agendar sua consulta? Cara, são processos comerciais muito ruins. Então, a IA, ela não tem a capacidade de melhorar o seu processo comercial, o seu processo de atendimento. Ela tem a capacidade de aumentar a produtividade da sua equipe. E se você tem um processo bom, um processo validado, é aí que ela entra. Então, eu vou compartilhar. Hoje não é broco, viu, Guilherme? Vou compartilhar o mapa mental aqui com você, ó. É o MindMeister. Então, a IA não aumenta o faturamento da sua clínica. E o porquê disso? Porque ela não cria processos. A IA não faz criação de processo. Além de não criar processo, a IA automatiza o que já existe. Então você tem que entender que, cara, se você não tem um processo muito bem definido, a IA não vai conseguir resolver isso. Então, além de não criar processos e automatizar o que já existe, por que a IA não aumenta o faturamento? Porque ela não substitui o ser humano em relações humanas. Então, assim, cara, não tem jeito. Tem coisas que só o ser humano que resolve. Então, se você colocar a IA para fazer, por exemplo, a venda de uma cirurgia em substituição a um médico, você está fadado ao fracasso. Tem uma outra questão que é muito importante aqui, que é o seguinte, serviços e produtos, né? Serviços e produtos de alto valor agregado. Por exemplo, cara, eu vou comprar um apartamento. Você já comprou um apartamento e fez um Pix de R$500 mil para dar entrada no seu apartamento falando com uma IA? Alguém é louco de pagar um Pix para uma IA de 500 mil? Jamais, hein? Não, então assim, é um serviço, é um produto de alto valor agregado. Vou fazer uma cirurgia, tem que pagar lá 50 mil. Eu vou fazer o Pix para IA.
Cara, não faz. Então, esses serviços de alto valor agregado, eles essencialmente precisam da interação humana. Então, não tem como fugir disso. E aí, às vezes, o médico, na clínica dele, ele pensa o seguinte, cara, eu vou substituir a minha equipe pela IA. Furada. Não é para substituir a equipe. A IA é para trazer produtividade e automatizar processos que estão drenando o tempo da sua equipe. E não para substituir a equipe onde ela precisa, que é na parte humana. Então, você entendeu aí o porquê, cara? Entendeu, Guilherme? Por quê? Faz sentido? Agora, tem uma coisa que é muito clara, que eu acredito que vocês têm que entender, que é da natureza humana. Se você tem uma coisa que é muito fácil, você acha que a pessoa vai dar mais valor ou menos valor, Guilherme? Se é muito fácil. Menos valor. Total, cara, total. Eu não sei se vocês aí que estão me vendo já tiveram a experiência de marcação automática de consulta por IA. Eu já fiz isso. No começo da minha carreira, eu contratei uma plataforma, que eu não vou citar nomes aqui publicamente, mas essa plataforma divulgava a minha agenda e a pessoa clicava lá para fazer um agendamento comigo, direto. Cara, a taxa de no-show, de não comparecimento, era muito alta. E eu ficava, por que é alto desse jeito? Se a pessoa marcou e não foi. É o famoso, né? É fácil demais, velho. Fácil demais, não é valorizado. Então, precisa existir uma inversão de polaridade. Você precisa mostrar para a pessoa, através do processo de atendimento, do processo comercial, que você é um troféu. Que você não é tão acessível assim. Porque a partir do momento que você é muito acessível, as pessoas não dão valor. Então, existem maneiras de você explicar isso, de mostrar essa questão para aumentar a tua percepção de valor, utilizando a IA, por exemplo. Mas não é que a IA montou isso para você. Você tá me entendendo? Então, eu preciso de ter um treinamento comercial robusto, um processo comercial robusto, com uma validação prévia. Validou esse processo comercial, aonde que eu posso automatizar isso para trazer mais produtividade para minha empresa, para o meu consultório? Aí sim. Tudo que é mais difícil, primeiro, traz mais percepção de valor. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é do meu próprio negócio, só para exemplificar. Uma vez, eu não sei se vocês sabem o que é SDR. SDR é uma pessoa ou uma atendente ou uma IA, qualquer que seja, que vai qualificar os meus leads que chegam no meu funil de vendas. Vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Eu sou cirurgião digestivo. Então, se uma pessoa está com o braço quebrado, entrar em contato com minha equipe para poder marcar uma consulta porque ela está com o braço quebrado, ela não é o meu lead qualificado. Ela não tem qualificação. Então, o SDR, ele vai triar, ele vai qualificar e entender se aquela pessoa é o meu ICP, que é o meu perfil de cliente ideal. E o perfil de cliente ideal não é só faixa de renda, que às vezes que a gente pensa, a faixa de renda pode fazer parte do ICP. Agora, por exemplo, uma pessoa que quebrou o braço buscar um cirurgião de barriga, não tem sentido, então é um perfil desqualificado. Então, o SDR ele tem essa função de triagem e de qualificação. Quando a gente faz uma estratégia de inversão de polaridade já no SDR, a gente aumenta o resultado. Eu estava te contando da história lá da clínica, que foi o seguinte, a gente tinha um processo de SDR muito robusto, era um filtro muito grande, então a gente perguntava o que a pessoa precisava, aonde que ela morava, onde que ela queria atendimento, qual que era a profissão dela, qual que era a renda familiar média mensal e mandava para o meu departamento comercial apenas o ICP. Apenas o perfil de cliente ideal. E isso a gente fala que trouxe muita fricção no processo comercial. Então, a minha taxa de conversão geral, ou seja, de todo mundo que me procurava, apenas 1,2% convertiu em consulta no meu consultório. Isso assustava, às vezes, a equipe comercial, só que o lead, né, que chegava no departamento comercial era muito qualificado. Então o lead já me conhecia, ou não me conhecia, mas já tinha ouvido falar de mim, passava numa ligação com o consultor, ou já agendava uma consulta de alto ticket ali, sem questionar muito. Então era muito fácil para o meu vendedor vender os meus serviços, porque a fricção estava muito alta. Mas em compensação, a taxa de conversão geral de consulta é baixa.
que eu fiz há um tempo? Eu fiz uma parceria com outra empresa, né, para me ajudar nos processos de marketing. E quando eles olharam o jeito que a gente estava atendendo, o primeiro questionamento foi: tá, mas você, Fábio, desse jeito você não vai atender muita gente não, cara. Você tem que abrir a boca do funil. Você tá parecendo, abro aspas, o IBGE fazendo questionário. Cara, a pessoa, ela só quer uma consulta, ela não quer... Eu falei, então, mas vamos lá. Vamos abrir e ver o que acontece? Abrimos, tá, Guilherme? Abrimos a boca de funil, mudamos a estrutura. Adivinha? Meu comercial, doutor, cara, só chega gente que não tem o perfil para você atender. Eu tô aqui fazendo 10, 15, 20 ligações de vídeo por dia com o pessoal que não tem grana para comprar o que você vende. O pessoal que não tem nada a ver, que não, às vezes achou que você era cirurgião plástico. Esse foi o reflexo da falta da inversão de polaridade. Então assusta um pouco, às vezes, até as equipes de marketing, porque quando eu traciono demais no início, eu posso ter esse tipo de reflexo. E aí, voltando aqui na questão do problema, do mapa mental, quando você não faz de maneira adequada, você tem uma percepção de que acontece o quê, cara? Acontece, aí eu vou ter que fazer outro negocinho aqui, vem cá, tio, pega esse aqui, vem pra cá, aqui, vem pra cá. Então, quando a gente não faz um processo de qualificação adequado no início, a gente tem a percepção de alguns resultados. Ou seja, qual que é o resultado de um processo mal estruturado? Na verdade, a falta do resultado, né? A gente fala que a IA não presta. Ou seja, cara, a IA não presta, porque só traz lead ruim. Esse negócio de IA aí não tá com nada. Não tá com nada, isso aí não vale nada. Além de falar que a IA não presta, o tráfego pago só traz lead ruim. Ixi, esse é outro problema, né? Só que o problema, cara, não é o tráfego pago e não é a IA, é o processo comercial. É isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Então, partindo dessa premissa, como é que eu resolvo isso, cara? A primeira coisa que eu imagino que você tenha que pensar é o seguinte: eu preciso aumentar a percepção de valor, cara. E como é que eu aumento essa percepção de valor, né? Eu primeiro, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que, número 1, são 3 maneiras que eu vou te pedir para anotar aí. Mas antes disso, eu tava já me esquecendo, Guilherme, importante demais, cara. Tem que deixar o like aqui, porque esse vídeo, ele tem ouro nele, tem ouro nesse conteúdo, e eu já gastei milhares de reais para aprender isso que eu tô falando aqui publicamente com custo zero para você. Então, deixa o gostei aí, que é a sua contribuição para que esse canal cresça. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixa o sininho registrado para todo vídeo novo, 2 por semana, que chegarem aí para você ser notificado, tá? Então, como é que você aumenta a percepção de valor? Primeira coisa, um SDR muito bem feito. Ou seja, eu preciso de uma qualificação boa desse lead. E aqui, com essa questão da qualificação bem feita, eu preciso também... Opa, botão errado? É aqui que vem? Além do SDR ser muito bem feito, eu preciso aumentar a percepção de valor, já escrevi para você, mas vou deixar mais claro aqui, para o ICP. Lembrando que ICP é o seu cliente ideal. Além de fazer o SDR muito bem feito, né, perguntas estratégicas, o lead qualificado seu, ele tem que ter, cara, a noção de que você é o troféu, que você não é tão simples de chegar até você, que não é um processo tão fácil e que quando ele chegar, ele tem que ir. Ele tem que cumprir, ele vai entender que é caro estar perto de você. Porque aí você consegue, fazendo essa estratégia, aumentar essa percepção de valor. E outra coisa, você vai demitir o lead desqualificado. Rapaz, essa hora aqui dá até dor de barriga. Por quê? Demitir o lead desqualificado é falar para ele: eu não consigo vender nada para você. Eu não consigo te atender. Procure outro. E isso às vezes angustia a gente porque você está investindo grana, às vezes, no tráfego pago, e essa pessoa que chegou no funil de vendas, você pagou por ela. Só que se ela não é qualificada, você vai descartar ela. Então você está literalmente rasgando dinheiro. Essa é a sensação, né? É a sensação. Só que, cara, tem que fazer assim para você ter um lead melhor e para você treinar o algoritmo das suas ferramentas a dar atenção para quem realmente é o seu cliente ideal. Entendeu? Então, essa é a primeira forma. Você vai segmentar, eu vou até mudar aqui para ficar mais
Você vai segmentar por temperatura, antes dos disparos. Então, vamos agora começar a colocar a IA no meio da história. Aonde que a inteligência artificial entra? Entra no primeiro atendimento. Então, na minha visão hoje, o primeiro atendimento ele não deve ser feito por um ser humano, tá? Ele deve ser feito por inteligência artificial mesmo. Então, caiu o lead no teu funil de vendas, a IA vai começar o processo de SDR. Então, quem que é SDR que eu considero ideal? IA. Quais perguntas estratégicas você pode fazer para segmentar por temperatura, para entender se esse lead está quente ou está frio? Algumas perguntas como, por exemplo, não precisa ser um interrogatório do IBGE, mas pode ser também. Mas algumas perguntas como, cara, você já conhece o Dr. Fulano? Conheço o Dr. Fulano. Você conhece de onde? Você tem indicação de alguém? Você o conhece da rede social, do canal do YouTube? Ah, eu tenho uma prima que foi operada por ele. O canal de indicação, o lead por indicação, ele é o lead mais quente que tem, porque ele já foi outra pessoa, o que referiu você para ela, já vendeu você para ela. Então você tem que ter o cuidado apenas de não desvender. Então esse lead, cara, se você ficar colocando muita fricção na pessoa que já te conhece e já te quer muito, você faz estragar o processo. Então essa pessoa que está muito quente, você às vezes já leva ela para uma marcação de consulta. Entendeu? Agora aquela pessoa que fala, cara, não, eu não conheço esse doutor não, eu vi pela primeira vez na rede social. Essa pessoa, não adianta você querer vender para ela uma consulta de alto ticket não, cara, que ela não vai comprar, ela vai achar que tá caro, vai falar, tá buscando só preço, é um lead ruim e vai embora. Essa pessoa você tem que aquecer antes. Então aqui, a IA, ela não vai... Quando identificar que um lead é frio, ela não vai simplesmente propor agendamento de consulta, ela vai talvez fazer ações de aumentar a percepção de valor e ou demitir o lead desqualificado. Entendeu? Essa é a ideia. Agora, segunda questão aqui que a gente vai fazer, sabe? Que é isso aqui, ó. Cada toque, ou seja, cada toque no seu, no seu agente de atendimento, desculpe, ele não deve ser para cobrar uma resposta da pessoa e sim para matar uma objeção. Eu vou te explicar melhor. A gente precisa, nessa parte aqui, de inverter a polaridade. Então, aqui que é o momento de inverter a polaridade. Você vai ter que usar muitos gatilhos mentais de escassez. Gatilhos mentais de escassez. Você vai ter que colocar senso de urgência no seu lead que está buscando atendimento com você. E você vai ter que buscar o que a gente chama de mostrar as provas de autoridade. Eu acho muito interessante, ontem eu estava numa reunião com um futuro sócio de um outro negócio que eu estou buscando e a gente fez uma simulação de venda, né, um roleplay que a gente fala, em que eu falei para ele o seguinte, cara, entendi o que você está me oferecendo. Antes o roleplay era o seguinte, eu era um sócio investidor que ia aportar grana no negócio e ele estava fazendo a apresentação de venda para mim. A apresentação o pitch de venda, a proposta comercial. E eu fiz a pergunta mais óbvia do planeta que qualquer investidor com muita grana faria. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentre todo mundo que eu converso, por que eu escolheria você? Essa é a pergunta de inversão de polaridade. Então, quando, por exemplo, a pessoa busca o atendimento comigo, né? Agora esquece o que eu estava conversando, vamos voltar aqui para a parte médica. Tem uma pergunta na minha qualificação, no meu formulário. Por que dentre centenas de pacientes, a gente escolheria você para ser atendido por nós? Essa inversão de polaridade, ela serve para a pessoa pensar o quê? Vai, tá doido, cara? Sou eu que quero marcar a consulta. Por que esse cara tá vindo falar que eu tenho que convencer ele de me querer? Exatamente isso. Porque assim, você traz a percepção pro cliente que, cara, essa pessoa não tá precisando tanto de mim. Logo, ela é fácil ou difícil? Difícil. Logo, ela é difícil. Se ela é difícil, é bom ou é ruim? É bom? Se é bom, custa caro ou custa barato? Caro. Quando você vai vender a tua cirurgia que custa caro, custa 40, 50, 60, 80, 100 mil reais, se a pessoa já chegou achando que você era caro, você acha que vai ficar mais fácil ou mais difícil de você vender? Fácil, né? Então, inverte a polaridade, cara. Inverte que você vai ver que as pessoas vão dar muito mais valor para o que você faz e, consequentemente, vão pagar mais caro por aquilo. Como é que eu arrumo? E isso, eu inverto a polaridade. Como é que são os gatilhos de escassez? Se é caro, é bom. Se é bom, tem vaga fácil ou tem pouca vaga, Guilherme?
Tem pouca vaga. Tem pouca vaga. Se tem pouca vaga, eu tenho que marcar logo ou eu posso demorar para marcar? Tem que marcar logo. Porque senão acaba. Então, a escassez é você mostrar o seguinte, cara, é tão bom, as pessoas querem tanto. E como é que eu mostro que as pessoas querem tanto? Não é falando o médico é bom pra caramba, é invertendo a polaridade mesmo. É com as provas de autoridade, por exemplo, canais digitais. Por exemplo, além dos canais digitais, provas sociais, que são os depoimentos, os resultados, os antes e depois. Não é a titulação do médico, tá? Isso é um engano que tem colega médico que tem uma prateleira de diploma aqui atrás. Cara, isso não vende. Ah, o diploma serve para quê? Para falar para o outro médico que você é bom. Se o seu cliente não é outro médico, o seu cliente é o paciente, esquece os diplomas, o mestrado, PhD. O paciente não quer saber disso, cara. Ele quer saber de duas coisas. Esse médico aí entrega o que ele fala que entrega com segurança e me dá atenção e resolve meu problema. Ponto. É isso que a pessoa quer. Ninguém nunca me perguntou onde que eu formei, cara. Claro, as pessoas querem os problemas delas resolvidos. Acabou. É isso que a gente vende como médico. Eu vendo um problema resolvido. E aí, esse problema pode ser resolvido por muita gente. Por que a pessoa vai resolver comigo? Qual que é o meu critério de diferenciação de mercado? Foi o que eu perguntei pro colega ontem. Falei, por que eu vou investir minha grana em você e não em outra coisa? Ou seja, eu inverti a polaridade. Eu pus ele para se vender para mim. Entendeu? Então, não era uma proposta comercial de eu comprar dele. Na verdade, eu pus ele para se vender para mim. Então, assim, inverte a polaridade. Pergunta para a pessoa, por que dentre várias pessoas eu atenderia você? Entendeu? Isso vai criar uma forte percepção de valor, vai demitir o lead desqualificado. Teve uma vez com uma moça, até advogada. Ela escreveu assim, acho que vocês não entenderam. Sou eu que quero o médico. Vou procurar outro. Você acha que essa pessoa era a pessoa que eu queria na minha frente? Não, cara, e ela foi embora sozinha. Então eu nem precisei demitir ela. Ela se demitiu, ela pediu pra sair, como diz aquele filme. Pede pra sair, 01. Então, isso aqui é muito importante, cara. E você tem que treinar a sua IA para replicar o processo comercial validado que já existe. Então tudo isso aqui são partes do atendimento que podem ser automáticos, sabe? É aonde você acaba resolvendo de verdade o problema. E aí, a terceira questão aqui, para a gente continuar, é o seguinte, cara, eu preciso ter uma cadência de atendimento. Ou seja, e aqui é muito importante a gente falar da inteligência artificial, pessoal, porque quando você, médico aí, contrata um chatbot, ele não tem a memória suficiente para fazer esse tipo de processo mais complexo que eu estou te propondo. Olha o tanto de disparos que ele teria que fazer, olha o tanto de segmentações, olha o tanto de vai para lá, vem para cá, esse é, esse não é. O chatbot comum, aquele que custa baratinho, que você vai pagar R$500 por mês num aplicativo para sua clínica e achar que ele vai te deixar multimilionário, e você vai ficar puto de raiva e vai falar isso aqui, a IA é muito ruim, a IA não presta. Na verdade, não é a IA que não presta, eu repito, é você que não tem um processo comercial definido. Então, mesmo com o processo comercial definido, se você contratar uma IA ruim, ela vai te deixar na mão. Então, você tem que ter uma arquitetura multi-agente, e é isso que aqui na FFAI a gente tem. Eu não tenho um agente de atendimento, eu tenho dezenas de agentes que cuidam de cada etapa desse processo aqui. Então, cada etapazinha é cuidada, é orquestrada por um tipo de agente. A partir do momento que o lead vai avançando na conversa, agentes novos vão entrando e mudando os processos direcionando os fluxos nesses processos que eu estruturei previamente. Então precisa de ter uma LLM que presta, cara. Então assim, primeira coisa que eu tenho que deixar claro para você aqui, ó, chatbot não consegue fazer isso. Esquece. Então, se você acha que você vai investir 500 realetas por mês na IA para ela fazer isso, vai embora. Sabe a questão da qualificação que eu falei para você agora há pouco, que a gente qualifica o lead que a gente vai atender? Eu estou te qualificando agora. O que eu vendo aqui da inteligência artificial não custa só R$500 por mês, custa mais. Custa cerca de 10 a 12 vezes a mais do que isso. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então, se você não está disposto a investir essa quantia por mês no meu serviço, você pode ir embora. Eu não quero você, porque eu não consigo te atender.
Não é que eu sou prepotente e falo, eu só vou atender quem eu quero. Na verdade é isso mesmo, né? Eu só atendo quem eu quero. Mas eu atendo quem eu consigo entregar valor. E aí, cara, o chatbot não consegue fazer isso. Então, se você acha que vai investir pouco dinheirinho com um chatbot simplesinho, ele vai entregar isso que eu tô te falando, esquece. E não é o que a gente entrega aqui na FF AI, tá? Por quê? Eu preciso de ter uma LLM de qualidade muito grande. E isso agrega custo. Se você não sabe o que é LLM, são os modelos de atendimento agêntico. Você pode ter o chat GPT com várias versões, o Claude com várias versões, o Gemini com várias versões, o DeepSeek com várias versões. Então, a LLM é ela que vai ter a capacidade maior de memória, de resolução de problemas. Isso aumenta o custo. Agora, cara, numa clínica premium faz sentido. Se eu tô vendendo um produtinho de R$100, eu não preciso disso aqui não, cara, de todo esse processo comercial, você tá doido. Um produtinho de R$100 é assim, eu mostro uma landing page, a pessoa gostou do produtinho, clica lá, a IA fala assim, o checkout é aqui, você quer comprar ou não? Ah, não quero não. Tá bom, tchau, vai com Deus. Aí você manda uma sequência de mensagens lá, falando assim, o produtinho tá aqui, você decidiu não? Você faz aquele follow-up muito sem vergonha, entendeu? Não é isso aqui. Isso aqui é um processo comercial robusto, porque o ticket de uma cirurgia é muito alto. Então, eu preciso ter uma LLM que presta, mas numa clínica premium, cara, isso traz ROI, isso traz retorno sobre investimento, entendeu? É isso que você tem que entender. E eu já tenho um vídeo aqui no canal, você vai tocar aqui em cima em algum lugar, em que eu comparo o custo de uma IA agêntica multinível de última geração, como a gente entrega aqui, com uma secretária humana. Quanto custa um, quanto custa outro. Você vai ver que mesmo assim, pagando uma LLM boa, tendo um custo de consultoria, de um serviço no 1 a 1 que a gente faz com você de atendimento e treinamento e tudo mais de alta qualidade técnica, é mais barato ainda do que uma secretária humana que você treina e retreina 1000 vezes. Clica aí no vídeo para você ver. Então, outra coisa que é muito importante, que aí eu já vou deixar claro aqui para você como funciona aqui comigo. Eu não entrego o que a gente vende aqui em menos de 30 dias de jeito nenhum. Então assim, eu não vou pegar, você vai fazer um Pix para mim, eu vou te mandar um aplicativo e amanhã tá rodando. Não está, porque eu preciso ter processos de iteração longos. O que é iterar? É treinar a IA. É treinar a IA. Então a gente treina centenas, milhares de vezes às vezes, para que isso aqui aconteça sem furo. E quando a gente liga, a gente testa ainda em Shadow, que é testar escondidinho, né? Sem aparecer na real para a pessoa real, sem estar em produção. Então isso é muito importante. E, por fim, mas não menos importante, a gente precisa, além de iterar bastante, cara, eu tenho que ter uma estratégia comercial já validada. Então não adianta, cara, você não ter um processo comercial e falar, agora eu vou implantar a inteligência artificial e vou resolver meus problemas em 100%. Não resolve. Por isso que eu vou te fazer um convite também para conhecer o método Scrubin. O método Scrubin é um modelo que a gente tem aqui na empresa, é um outro ativo de negócio nosso, em que a gente vai nas clínicas, parceiras, clientes nossas, e estrutura o processo comercial. A gente ajuda a contratar, a gente ajuda a trocar funcionários se for preciso, a gente ajuda a treinar os funcionários que já estão, ajuda a fazer um funil de marketing bem feito, ajuda o colega médico a estruturar toda essa scriptação comercial, implantar o CRM, que inclusive a própria FF AI tem um CRM próprio, que você economiza, entre aspas, aí uma grana com o aplicativo, contratando nosso serviço. Então, o que normalmente acontece aqui para eu fechar esse vídeo? Normalmente assim, cara, as pessoas querem buscar a gente pela inteligência artificial e se buscar a gente pela IA, você vai tocar aqui embaixo e fazer o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico, eu vou entender seu problema. Só que aí a gente marca uma call, uma ligação para eu aprofundar nesses problemas e propor as soluções. Na imensa maioria das vezes, o que acontece é, eu percebo que a pessoa não tem estratégia de venda, eu percebo que a pessoa não tem funil de vendas, eu percebo que o médico nem CRM tem, ele acha que o CRM que ele tem é o registro dele no Conselho Regional de Medicina. Ele não, é o aplicativo de gerenciamento de clientes. E se você não tem isso, cara, não adianta eu te vender a IA. E aí, nessa call, eu vou falar assim, colega, cara, a IA não vai te trazer resultado. Você primeiro precisa implantar um processo comercial pelo método Scrubin. E aí a gente oferece o Scrubin como um primeiro passo, implanta a IA depois que o processo comercial está validado, para aí sim a gente conseguir ter retorno. Então, para fechar esse conteúdo, cara, eu vou escrever uma coisa aqui embaixo para você, nesse mapa mental, para ficar muito claro.
assim, ó, de coração mesmo, para você entender de uma vez por todas. Você, ó, não automatiza aquilo que você não explicaria para um funcionário novo. Então, você tem que explicar para a IA e tratar a inteligência artificial como se ela fosse um funcionário novo seu. No início, o funcionário novo ele precisa de mais treinamento, até ele pegar o jeito. Depois que ele treina, ele pega o jeito e ele passa a fazer de forma adequada. Então, não adianta automatizar o que não está validado. Você precisa automatizar só aquilo que você pode fazer por um processo humano de forma validada já. Um grande abraço para você, não se esqueça de tocar aqui embaixo e fazer o diagnóstico, se inscrever aqui no nosso canal.